Bom, tudo bem, galera? Meu nome é Nelson. Essa é uma atividade de Química Geral. Trata-se, na verdade, de uma aula, a de número 1, tanto no curso como minha pessoalmente. Então já sabe, né? É o que temos. Voltando ao foco, nossa videoaula será sobre forma espacial e polaridade da molécula. Nela a gente vai tentar abordar o tema, ou melhor, estudar e tentar entender como seria a forma de uma molécula no espaço. Ver a sua geometria, né? E também como elas interagem usando sua polaridade, que de modo simplista seria a eletronegatividade das camadas de interação, as últimas camadas. Então, é isso. Vamos lá. Então, tudo na natureza está em busca de equilíbrio. E com os átomos não seria diferente. Se está faltando ou sobrando, dependendo do ponto de vista, né? Eles procuram se juntar com outros para que supra as carências de eletronegatividade que eles têm e assim se equilibram e ficam mais fortes, formando moléculas um pouco mais complexas, né? Assim, com um esforço menor, ou seja, né, um gasto de energia menor, concorrem na natureza, né, com formas mais harmônicas e perfeitas. Bom, para a gente identificar qual o tipo de geometria das moléculas, a gente tem que usar o modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, comumente chamado de RPENV. A camada de valência é a última camada na distribuição eletrônica. E conforme a arrumação ou arranjo que esses átomos se ligam, eles darão origem a figuras geométricas. As formas moleculares que são resultado da arrumação atômica, elas podem ser linear, trigonal, e essa trigonal se divide em trigonal plana, trigonal linear e trigonal angular. Pode ser também piramidal, pode ser tetraédrica e octaédrica. Essas são as formas. Existem mais formas, mas essas são as formas mais comuns usadas atualmente. Então, conforme mencionado, né, RPNV
seria a teoria da repulsão dos pares eletrônicos ao nível de valência. E MO seria a teoria dos orbitais moleculares, que tem como base a distribuição dos elétrons circundantes dos átomos que compõem a molécula, e assim ele prevê a geometria e determina, na verdade, a geometria. Então, na montagem da molécula, os átomos se distribuem de forma que a repulsão entre os pares de elétrons em volta do átomo central seja a mínima possível. Ocorrem pares de elétrons ligados, formados por átomos unidos por ligações covalentes, ou não ligados, a não ligação, pares de elétrons não compartilhados. Eles podem assumir 5 formas geométricas básicas: a linear, a trigonal, que é dividida em 3, a tetraédrica, a piramidal e a octaédrica. Bom, nesse gráfico a gente mostra com exemplos, de ligações e configura as formas geométricas que são encontradas nas moléculas. Bom, esses orbitais moleculares determinam, através da geometria, ou são determinados pela combinação dos orbitais dos átomos das moléculas. E esses orbitais podem ser classificados em sigma e em pi, dependendo da orientação dos elétrons em relação ao eixo de ligação. A geometria molecular é determinada pela disposição dos orbitais moleculares em torno dos átomos da molécula. Então, nesse gráfico nós temos mais ou menos como é a forma de ligação do seja sigma ou seja pi. A sigma pode ser sigma ligante e antiligante. A antiligante seria sigma asterisco. E o pi também, da mesma forma, ligante e antiligante, sendo o pi antiligante, o pi asterisco também.
Esse gráfico ele representa as duas formas de ligações, né? A ligação sigma, que é a primeira, nesse orbital molecular 6x6s, e o segundo seria a ligação π, que seria numa ligação dupla. Bom, esse outro gráfico ele já mostra como se forma a parte geométrica, né? Com duas ligações π. A forma como os átomos se ligam que causam ou que dão origem à sua forma geométrica. Bom, em relação à polaridade, ela relaciona-se com a distribuição eletrônica da molécula. O que vem a ser isso? É como os elétrons se distribuem nessa nova molécula formada. Então, conforme ele se distribui, eles vão gerar uma polaridade que seria polar e apolar. Ela teria, ou seja, com negatividade e sem negatividade, com predisposição a se juntar, né, a formar uma outra junção ou não. E isso ocorre quando uma molécula apresenta distribuição não igual, né, desigual nas cargas, e torna-se mais visível na presença de um campo elétrico. Concluindo, né, a gente tem que a geometria molecular e a polaridade, elas são importantes em muitos processos químicos e físicos, pois elas podem afetar a interação entre as moléculas em soluções e formação de ligações químicas em compostos. Além disso, a polarização molecular ela tem a capacidade de se ligar a um receptor, sendo a base para a atração eletromagnética das moléculas de uma substância, e pode influenciar as propriedades físicas e químicas dessas substâncias, como a solubilidade e o ponto de fusão. É isso.